Ouça agora Histórias para Mimar e Ninar, um podcast exclusivo da Maringá FM. Patrocínio Supermercado Cidade Canção. Apoio Rede de Farmácia São Paulo e PB Kids Brinquedos. O Sapateiro e os Elfos, conto dos irmãos Grimm, é a nossa história de hoje. Era uma vez um pobre e honesto sapateiro que tinha trabalhado muito duro por toda a sua vida, mas nunca deixou de ser pobre. Não importava o quanto ele tentava, ele conseguia guardar dinheiro apenas para comprar um pedaço de couro, o suficiente apenas para fazer um par de sapatos. Todas as noites, ele cortava o couro e se preparava para o dia seguinte. Assim, ele poderia começar a trabalhar bem cedinho pela manhã. Ele era pobre e honesto, então ele dormia tranquilo e com a consciência limpa de que ele tinha feito o seu melhor. E nessa noite não foi diferente. Então ele dormiu rapidamente. Quando o sapateiro acordou pela manhã, sentou-se em sua cadeira de trabalho e procurou pelo couro, mas ele havia sumido. No lugar do couro, ele viu um par de sapatos já feitos. Ele não entendeu como isso pôde acontecer. Isso foi a coisa mais estranha que havia acontecido na sua vida. Ele observou como os sapatos foram feitos para ver se encontrava alguma falha, mas não importava o quanto ele olhava para os detalhes, ele não conseguia ver nenhum defeito nos sapatos. O trabalho estava perfeito, uma obra de arte, disse ele. O sapateiro suspirou porque esses sapatos eram muito melhores do que os que ele próprio fazia. Então, não havia nada que ele pudesse fazer a não ser vender esses sapatos. Logo, um cliente entrou na loja e os sapatos encaixaram nos pés dele perfeitamente. Então, o cliente feliz pagou o dobro do que costumava pagar. Com o dinheiro que recebeu, o sapateiro comprou o dobro do couro que ele costumava comprar. Isso significava que ele poderia fazer 2 pares de sapatos na manhã seguinte. E, como sempre, ele cortou o couro e depois foi dormir. Na manhã seguinte, ele acordou, foi trabalhar e logo saiu procurando quem tinha sido a pessoa que deixou novamente sapatos prontos para ele. Dessa vez, foram 2 pares. Ele novamente ficou maravilhado com a perfeição do trabalho e aguardou seus clientes chegarem. Logo vieram 2 homens e compraram os sapatos. Eles gostaram tanto que pagaram uma grande quantia em dinheiro para o sapateiro. Com isso, couro suficiente para fazer 4 pares de sapatos. E como todas as noites, ele cortou o couro. Assim, ele poderia fazer os sapatos pela manhã. Quando ele acordou na manhã seguinte, viu 8 pares de sapatos perfeitos e brilhantes. Estavam na sua estação de trabalho. E isso continuou por um longo tempo. Tão longo que o sapateiro e a sua esposa ficaram não só bem de vida, mas incrivelmente ricos. Eles não tinham problemas de qualquer tipo e possuíam dinheiro o suficiente para viver uma vida de luxo. Um dia, antes do Natal, o sapateiro e a esposa estavam sentados à frente à chaminé tomando o café da manhã. E ele disse: "Eu quero muito entender de uma vez por todas quem é que todas as noites faz os sapatos por mim. A sapataria estará fechada amanhã, então eu poderei ficar acordado durante toda a noite." A sua esposa concordou e à noite eles planejaram deixar uma vela acesa na estação de trabalho. Daí eles conseguiriam enxergar melhor. À meia-noite, o sapateiro estava escondido atrás das cortinas esperando, quando 2 elfos nus entraram no quarto. Eles eram tão animados e felizes
que pareciam os elfos do Papai Noel. Eles sentaram na cadeira de trabalho do sapateiro e começaram a medir, colar e costurar tão rápido que nem dava para ver suas mãos trabalhando. E eles não pararam por nenhum segundo até que os sapatos estivessem prontos. Terminaram bem antes do amanhecer e depois desapareceram no ar. No dia seguinte, enquanto tomava café da manhã, a esposa do sapateiro perguntou: "Nós temos que ser gratos aos anões. Eles nos fizeram ricos e desde o momento que eles vieram, não tivemos nenhum tipo de problema. Que tal se nós dessemos um presente para eles?" "Concordo! É boa ideia! Mas o que devemos dar?" perguntou o sapateiro. "Eles estavam totalmente sem roupas. É muito ruim ficar nu nesse inverno tão frio", disse ela. "Você está certa. É ruim e também não é nada decente", complementou o sapateiro. Então a esposa do sapateiro costurou uma camisa, um colete, calças e casaco para cada um dos elfos e deixou as roupinhas na cadeira de trabalho para que eles pudessem ver. O sapateiro deixou um par de sapatos para cada um dos elfos e depois se escondeu novamente. Quando os elfos voltaram para trabalhar, não encontraram o couro. Ao invés disso, acharam as roupinhas e sapatinhos. Eles começaram a rir e pareciam muito felizes com os presentes. Os elfos colocaram suas roupas e começaram a dançar e cantar. Nessa noite, eles deixaram a casa sem trabalhar e nunca mais voltaram. E mesmo assim, o sapateiro e a sua mulher continuaram prósperos e viveram felizes para sempre. Roteiro e narração, Marcos Trindade. Direção, Jane Lima. Você ouviu Histórias para Mimar e Ninar, um podcast exclusivo da Maringá FM. Novas histórias às terças e quintas. Patrocínio Supermercado Cidade Canção. Apoio Rede de Farmácia São Paulo e PB Kids Brinquedos.